Porque o mundo corporativo, as relações em si, elas precisam de proximidade, empatia, né? E, sobretudo, você tem que entender o que o interlocutor fala. E o juridiquês, ele atrapalhou por muito tempo essa percepção de algo que é uma engrenagem, né? Todos precisam compreender o que a gente está tratando, de uma maneira simplificada. Claro que você tem o conhecimento técnico, né, a especialidade de cada profissional ou da área equivalente dentro de uma estrutura. E, sem dúvida, você socorre desse conhecimento para a tomada de decisão. Então, a proposta é exatamente entender como que nós podemos fazer isso aqui, né, uma gestão de riscos psicossociais ou uma adequação da minha empresa, da minha operação, aquilo que a NR1 trouxe de diferente, a partir agora de 26 de maio, não é de verdade? Que teoricamente começaram as fiscalizações ou a etapa sancionatória daquilo que está previsto na norma, mas não é algo novo ou inédito. Desde a década de 70, né, a Isa mostrou, aí a gente fica no tempo de Copa do Mundo, sem fazer propaganda, eu assisti uma série, né, do Rumos do Tri, bem legal, tal. E infelizmente aquele título de campeão do mundo também em acidentes do trabalho. Como ela disse, além de advogado, eu também sou professor do Mackenzie, do IBMEC, uma quantidade de instituições e entidades que me convidam para falar um pouquinho a respeito de temas relacionados com o direito do trabalho, mas gestão corporativa e de pessoas. E integro esse projeto com a Isa. Tive o privilégio e a oportunidade de ajudar na redação do manifesto dos EPIs da saúde mental, né, quando nós fizemos esse lançamento. Então isso muito me honra e carrega, claro, uma responsabilidade considerável. Qual é o roteiro que eu pretendo seguir aqui? Então é um pouco desse carrossel, né? A epidemia silenciosa, os dados que falam. A Isa trouxe muito isso, né? Não adianta você, e era mais comum na gestão de tempos atrás, ou em especial com características empresariais de grupos familiares, você decidir na percepção, no cheiro. A minha experiência, o meu sentir, né, o meu feeling indicam que eu devo fazer dessa maneira. Claro que a gente não tem que ignorar esse sentido. Sem dúvida alguma, a experiência nos traz muitas respostas importantes. Mas quando você não se vale dos dados, também há um risco de você decidir mal. E aí, né, o tratamento de dados, a questão da segurança da informação, é um direito fundamental, inclusive, dos trabalhadores em geral. E a gente precisa tomar muito cuidado. A Isa menciona também a pesquisa de clima ou questionários. Quando você vai fazer isso, qualquer que seja a tua ideia, você tem que entender também que o controle, tratamento e a guarda desses dados é tão significativa quanto a pergunta em si. Principalmente quando a gente está lidando com dados de saúde. Os dados de saúde são catalogados pela LGPD como os dados sensíveis. Não é o tema específico da nossa fala aqui, mas quem quiser conhecer um pouquinho melhor, a 1 hora tem uma sessão de autógrafos não tão relevante como a Isa, mas tem um livro meu que trata exatamente da LGPD na relação de emprego. E aí tem alguns caminhos ali para que você consiga tratar esses dados no ambiente corporativo de maneira mais segura, de maneira mais conforme. Que também é um assunto desafiador. Não tem muito histórico ou laço do que é certo ou errado, porque é organicidade, as coisas acontecem no dia a dia. E aí quem é do RH aqui, as pessoas perguntam e querem saber na hora, não é? Posso fazer tal coisa? Isso aqui está certo ou está errado? O trabalhador da planta tal mandou um atestado pelo WhatsApp. Está tudo bem? Ou eu compartilhar com alguém da minha equipe? É seguro? E aí não dá muito tempo, às vezes, não, peraí, deixa eu ver com o jurídico, deixa eu perguntar para alguém. É no ato, né? Por isso que relações de trabalho é tão apaixonante. A gente está lidando com pessoas, com organismos, com vida, com funcionalidade. Essa é um pouco da nossa ideia e do nosso desafio. Definir o que são os riscos psicossociais do ponto de vista da norma, né, para que vocês tenham um panorama. Eu tenho que convencer a alta cúpula ou gestão. Então, eu tenho que exatamente explicar ou dizer do que eu estou tratando, né? O que são esses riscos. O que mudou
na NR1 e a sopa de letrinhas, né? Gestão dos riscos ocupacionais, o programa de gestão de riscos, e todo um aparato documental que às vezes nos dá uma impressão de complexidade. Nós não podemos esquecer que o Brasil ele é composto, em geral, por empresas pequenas. O emprego formal no país, segundo o IBGE, quase 90% do emprego formal é gerado por pequenos negócios. E aí você ainda tem médios para depois as grandes corporações. Então isso aqui serve para todo mundo. Não é só para os grandes grupos, multinacionais, setor financeiro. Toda e qualquer empresa deve se preocupar com esse desafio. Fiscalização digital. O digital é maravilhoso, a tecnologia, as facilidades, mas isso também está à disposição do Estado, o Estado fiscal. O Ministério do Trabalho e Emprego é quem cuida do assunto. Você tem a auditoria do trabalho. A fiscalização do trabalho para um país continental como o nosso não é tão simples, ou não foi tão simples durante algum tempo. Com essa fartura de dados e o cruzamento que ele possibilita, cria-se o panóptico digital da fiscalização. Então, quem trabalha na fiscalização do trabalho, quem tem essa incumbência de verificar se sua empresa adequou ou não a organização aos riscos sociais, tem um espelho muito mais acessível, mais rápido. E, de novo, a data de fiscalização iniciou-se dia 26 de maio. Tem uma janela de 90 dias que o Ministério do Trabalho e Emprego definiu, mas não significa que elas não acontecerão, já estão acontecendo. Primeiro em caráter pedagógico ou orientativo. Mas se alguém te visitou para dizer que tinha alguma coisa errada, ele vai voltar, e rápido. Aí, como a fiscalização enxergará o que você está fazendo ou não, é esse capítulo em branco que a gente está escrevendo. Vamos olhar pelo lado cheio do copo, tem mato alto, a gente está chegando num terreno fértil. Então a gente vai cortar, parar e escolher uma cultura que seja confortável para o meu negócio. E o mais importante, não é terra arrasada. Tipo, nossa, tudo até agora eu fiz estava errado. A gente não sabe trabalhar ou vamos começar de novo. Não é isso. Claro que muita gente vai vender o caos para te oferecer uma facilidade. Então você apresenta a dificuldade e depois oferece uma fórmula mágica, que não existe. Porque cada negócio tem uma característica muito pontual e peculiar. Mesmo no setor coincidente da economia, cada empresa tem uma característica, um jeito de fazer, um DNA, carregando essa lógica dos grupos familiares, mas com as dificuldades em si inerentes a um mercado complexo como é o Brasil. Então você tem setores dentro de empresa só para estudar obrigações acessórias fiscais. Vocês imaginem com a reforma tributária o que vem por aí. O risco psicossocial dessas pessoas aumenta, para você entender como faz e não impacta a sua margem, que muitas vezes é apertada de resultado e lucro. E uma coisa que sempre nos perguntam, puxa, e quem cuida do gestor que trata da NR1? Que é pressionado agora a fazer alguma coisa que não trará problemas. Então você tem que dosar essa pressão ou de que maneira você oferecerá esses caminhos em situações que também são muito desafiadoras de outro ângulo. Do tipo, você tem pessoas que trabalham na sua organização contratadas via prestação de serviço? Ou, para dizer um termo que talvez é mais comum, pejotização? Está ali, no item 5. E tem lá na NR1 especificidades que tratam especificamente dessas figuras. Terceirização, trabalho temporário e pejotização. Aliás, eu escrevi um guia e disponibilizei lá nas minhas redes, está gratuito. Quem quiser baixar, Prof. Fabiano Zavanella no Instagram ou no LinkedIn, tem lá o link e vocês podem baixar esse guia de trabalhadores não empregados e a NR1. Porque é cada vez mais comum. Eu sou PJ. Será que é de fato? Ou a empresa combinou aquilo com você, deu um nome, uma roupagem, mas no dia a dia é outra coisa. No meu segmento da advocacia é bastante comum isso desde lá de trás, a terceirização dos serviços jurídicos ou a contratação, porque era uma coisa mais glamourosa, eu sou um profissional autônomo, mas até que ponto ou medida? Aí o alargamento da pejotização
pode atingir qualquer atividade, né? Até porque o STF ainda não disse se pode, não pode e até onde pode. Ou nem sei se ele falará isso. A expectativa é que julgue ainda esse ano, mas é um tema também que tem um desdobramento econômico e político. Se você sempre fala, nossa, o caos da Previdência, a Previdência quebrou, e aí você abre espaço para uma substituição do emprego formal pela pejotização, você diminui a arrecadação, porque, né, as alíquotas são completamente diferentes. Isso entra numa conta, né? O pensamento ocidental, ou nosso, há muito tempo, ele é matemático, né? A teoria, né, o estudo de Galileu Galilei se impôs no mundo ocidental de que tudo tem que se explicar do ponto de vista matemático. Então, nós que somos das áreas humanas, nós entendemos essa necessidade da compreensão do pensamento matemático para poder convencer que aquilo é relevante. E aí, como é que você faz isso? Números, apontando qual o impacto que aquilo traz e que muitas vezes o negócio não está vendo. É o tal do oculto e do aparente. E os EPIs da saúde mental, que é o que nos trouxe aqui. Os dados são, claro, importantes, e aí a gente está tratando de número. Então, se eu quero convencer alguém da área financeira, um CFO ou qualquer outra operação que também participe da tomada de decisão, eu tenho que mostrar isso aqui, né? 550 mil benefícios previdenciários. Quando a gente fala de benefícios previdenciários, eu estou falando de quem? Empregado. A gente nem considera aqui essa camada de pejotização, porque o benefício previdenciário clássico, ele é devido ao empregado. Qual empregado? Aqui, claro, os afastados. Que tipo de afastamento? Aí nós vamos ter, claro, causas, mas de toda maneira a terceira maior já é por CID de saúde, transtornos mentais e comportamentais. Somados, eles vão ocupar essa indigesta posição. O próprio burnout, né, que é uma doença do trabalho, e é por isso que às vezes a gente fica um pouco incomodado quando pessoas se utilizam do termo para dizer, olha, tem um burnout acadêmico, né, das crianças que estão sofrendo pela carga de conteúdo ou da tecnologia. Aquilo não é burnout, é outra coisa, porque senão você minimiza, né, o tamanho aqui do conceito e o tempo que se levou para a Organização Mundial de Saúde reconhecer como derivado do trabalho. 12 bilhões de dias de trabalho perdido ano. Esse dado é da Organização Internacional do Trabalho e da Organização Mundial da Saúde. É um estudo de 22, já tem 4 anos, um lapso que, sem dúvida alguma, isso aqui aumentou. Ele não é um dado desprezível e não é um dado exclusivamente nosso, Brasil. Mas tudo aqui no Brasil é superlativo pelo tamanho populacional, característica, desigualdade, regionalidades e etc. Fora a subnotificação, né, que é ainda muito comum, porque você tem um certo preconceito ou até uma estigmatização inadequada quando alguém reconhece que precisa de ajuda. Mas a gente está tratando aqui de individualidades. O tema central da NR1 é organização do trabalho. E é isso que a gente vai ter que mostrar por uma eventual auditoria, que nós nos preocupamos com a organização do trabalho e que a organização do trabalho gera um ambiente saudável ou menos impactante. E, portanto, eventuais afastamentos que existam e vão continuar existindo não decorrem exclusivamente do trabalho ou é uma concausa, uma situação concorrente. De 23 para 24, um aumento de quase 30% de ações na Justiça do Trabalho discutindo assédio moral. E aí que deriva numa indenização por dano moral. O dano moral ele pode decorrer de um fato isolado, uma única situação que trouxe um impacto, quer dizer, uma consequência, feriu a minha suscetibilidade e o juiz pode entender que aquilo é passível de uma indenização. De quem é a responsabilidade? Da empresa. A teoria do empregador é ela quem responde. Puxa, mas quem fez foi fulano, Beltrano, que ocupa uma posição de gestão ou não. O preposto é de responsabilidade do empregador. Então, claro, você aumenta aqui o leque de atenção, para que tente, pelo menos, cercar o melhor possível o que é necessário. Qual a definição técnica dos riscos psicossociais? O que está lá na norma? Fatores decorrentes da organização do trabalho que prejudicam a saúde mental dos trabalhadores.
Fatores decorrentes da organização do trabalho. Olha ali a expressão, organização do trabalho. Não está dizendo individualidades, especificidades, percepções, porque não vai dar para atender. Cada um tem uma característica. Nós já temos 5 gerações trabalhando juntas nas mesmas estruturas organizacionais. Porque a molecada da Alfa já pode ser aprendiz. Então, estão convivendo com a minha geração, Jurássica lá da X, e até Baby Boomers, enfim, representantes de cada uma dessas gerações convivendo. E como é que você atende a cada anseio? Lá atrás, quando eu fui procurar emprego a primeira vez, que eu fui office boy, meu pai me dizia, pô, vê se você faz carreira, né? Ele ficou 30 anos no mesmo lugar e depois foi mandado embora, faltando 2 para aposentar. E a gente passou um perrengue danado. Mas era uma característica de perenidade, né? Tem que tentar ter uma casa própria, um carrinho e aposentar na época era Inamps. E que bom, né? Você fez a sua parte no mundo. A existência era mais ou menos essa. E claro, para você contratar um jovem, né, não é mais falando, o salário é esse, o benefício é aquele. Qual o propósito, projetos, o que eu vou fazer de diferente, qual o meu aprendizado. Vou ter experiências, vou rodar, vou trocar. Só que isso pode contribuir para um indicador de turnover que vai chamar a atenção da fiscalização. Por que ninguém para aqui? Ou fica pouco tempo? O ambiente de trabalho adequado é a organização do trabalho, que prejudica a saúde mental desses trabalhadores. Então não são questões de foro pessoal. São condições do ambiente, das relações e da gestão. E nenhum problema em cobrar meta, produtividade, desempenho, resultado. É um negócio. O regime prevalecente é o capitalista. E está tudo bem. Funciona dessa forma. Ninguém abre uma empresa para dar errado. Aliás, só pelo dado da JUSESP, a cada 10, 9 morrem até 3 anos de vida. Então é muito difícil você empreender no Brasil. E aí quando eu estou falando de empreendimento, claro, criar uma estrutura, ter instrumento, né, bens de produção, contratar pessoas e assim vai. Não é o entregador lá que vai ser chamado de empreendedor, isso é uma outra complexidade. Então você tem essas dificuldades todas inerentes à característica do país, que muitas vezes também não incentiva ou fomenta a atividade empresarial. Você não tem facilidades. E aí a organização do trabalho contribui para esse crescimento. É o que as pessoas esperam. Que você não tenha demandas excessivas, inclusive o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou um guia, um manual e um perguntas e respostas. São documentos interessantes, mas aquilo não são verdades máximas ou absolutas. Não significa se você fizer alguma coisa diferente do que está ali, aquilo não seja sustentável. Você tem um roteiro ou um sentir de como a fiscalização perceberá o seu comportamento de gestão e de que maneira ela fiscalizará. Eu conversava e tenho acesso à fiscalização do trabalho pelo mundo acadêmico, e aí ser professor ajuda nesse aspecto, porque eu não estou falando na condição de advogado, com outros professores e professoras que são da fiscalização do trabalho. Essa semana vai sair uma nota técnica interna para dizer para eles qual o roteiro do que você vai seguir e de que maneira a autuação será redacionada. Porque precisa ter um critério, um padrão. Se você não tiver padrão, você não cria cultura, que é repetição. Então, eles ainda estão também tateando para entender como fazer isso. O que é demanda excessiva? Volume desproporcional. Vocês concordam comigo que o texto da NR1 ele é carregadíssimo de subjetividades? E nós temos que nos afastar da subjetividade, trazer para esse mundo matemático e criar questões e critérios objetivos. Está aqui o meu roteiro. O que eu segui? 1, 3, 4, 5, 7 para dar esse resultado. Se eu não atingir todos, mas eu tenho um organograma. Qual é o lapso temporal que eu vou precisar para melhorar cada situação que eu mapeei como um eventual risco psicossocial? Agora, alguém vai colocar no PGR que tem assédio na empresa? Pode ter assédio? Se você sabe que tem assédio, você vai lá e resolve. Manda a pessoa embora. Mas tanto tempo de casa, puxa, uma pessoa... Vamos, mas tem que ver o lado bom. Não, ok, mas aquela condição ou comportamento vai te trazer muitos problemas. Não tem como você indicar no PGR, olha, ali na planta tal tem uma liderança que cobra de forma agressiva, pesada, violenta.
Isso é incompatível com uma racionalidade. O fiscal não vai olhar para aquilo e falar, puxa, mas ele deve ser bacana, né? Torce para o São Paulo, então é uma pessoa legal. A gente sofre, mas glórias vêm do passado, como diz o nosso hino. A gente precisa entender isso. Eu não tenho que... Tá lá no guia. Então, pô, lá, mas como o Ministério do Trabalho disse, indicou que é um risco psicossocial assédio, então que bom, eu vou colocar. Isso é uma armadilha. Agora, é para você esconder, cada um vai entender sua realidade. E cada negócio vai dizer, não, peraí, não dá para ser assim. Ninguém vai ser poliana ou estritamente exposto para criar um passivo. E quando eu estou falando isso, puxa, mas você está ignorando as pessoas, a gente está tratando de gestão corporativa. É claro que se eu puder atender todo o comportamento e o cuidado com as pessoas, é o ponto principal da NR1. Só que, de novo, são negócios que têm suscetibilidades. A construção civil, a Isa mostrou. Você acha que uma grande construtora não entrega o EPI? Ela entrega. Mas por que a pessoa não usa? Eu atendi o segmento dos eletricitários muito tempo. Morriam várias pessoas por mês nas operações de rede viva, etc. Geralmente quem morreu, sofreu acidente, eram os mais experientes. Aí você ia olhar, pô, por que não usou o EPI? Ah, porque era desconfortável. Ou porque tinha certeza que não ia acontecer nada. Tem responsabilidade da empresa? Total. Não interessa se você entregou, se você treinou, se você fiscalizou. É uma característica daquele tipo de atividade, que é superlativa em si em relação ao risco. Você entra no hospital, a recepção do hospital já é insalubre. Por que em algum momento na reforma trabalhista se proibiu o trabalho da mulher em ambientes insalubres, gestante? Se foi adequado ou não foi, como que as enfermeiras e médicas trabalhariam no hospital gestantes? Se desde a recepção o ambiente é insalubre. Então você tem questões difíceis que o direito ele não responde. A lei ela só funciona para alguma coisa quando ela resolve problemas da vida real e não cria outras complicações. Então, gestão punitiva, cultura do medo, rankings, eu posso premiar, ranquear, medir? Claro que sim. Agora eu não vou tornar aquilo um motivo de chacota, ou dizer, olha, quem está em último. Já tivemos situações no passado, todo mundo conhece, coloca um chapéu de burro, manda ficar no canto da parede. Aconteceu comigo na escola, lá quando a gente era pequeno, lá tomar reguada na mão. Não ajoelhei no milho, mas minha mãe disse que ela passou por isso. Então, assim, é inconcebível. Não, mas olha como a gente cresceu resiliente, forte. Não sei, eu tenho um monte de trauma e coisa que eu não consigo entender. Faço terapia, tento melhorar, já fiz um monte de besteira e bobagem. Cresci vendo Trapalhões 7 da noite no domingo, na família ali, né? Então se naturalizava um monte de comportamentos que hoje são inaceitáveis. E a gente está aí tentando fazer um pouquinho melhor. Então, muitas vezes gestores mais experientes cobram de uma maneira agressiva. Porque eles, pô, mas fizeram assim comigo e eu estou aqui. É uma mudança cultural difícil. Complexa, mas necessária, porque o auditor vai chegar lá e vai, tudo bem, qual o seu nome, o que você faz, com quem você trabalha, como que é o tratamento, como a empresa cuida disso. Ele vai perguntar questões mais complexas e menos. Puxa, tem ar-condicionado aqui? Tem. Está agradável para você e para você e para você, mas é necessário que a temperatura fique tão baixa? Antigamente era no TI, que chamava CPD. Aí tinha lá os servidores, aí tinha que ficar gelado aquilo lá, porque senão dava pau. Hoje está tudo em nuvem. Então por que uma sala tão fria, que vai a ponto de te desconcentrar? Aquilo é um risco psicossocial, que tem que ser entendido. Mas eu posso erradicar? Me parece até simples. Então às vezes a gente convive com coisas que são perceptíveis e que posso resolver com facilidade e vou demonstrar, olha, eu estou melhorando o ambiente de trabalho, Alguns setores aqui que eu identifiquei para ilustrar um pouquinho melhor esses exemplos. Então você tem o varejo e o call center, tem metas diárias, tem monitoramento contínuo, quantos cliques dá no teclado, quantas ligações você faz, se você vai no banheiro. Uma vez eu participei de uma reunião de desenvolvimento e aí chegou um sujeito lá e falou, tive uma ideia maravilhosa. Qual é a ideia? A gente vai colocar um capacete no atendimento de telemarketing, que tem um recipiente e aí um canudo. E aí ele não precisa sair para tomar água, já fica, porque não tinha garrafinha, ainda na época a pessoa saía para ir lá no bebedouro. Puxa, é isso, Daqui a pouco vão
né? Eu falei, vocês vão sugerir que coloque uma fralda ou uma sonda para a pessoa não ir no banheiro. Então, assim, são ideias reprováveis, mas é um tipo de atividade tensionada, que a tecnologia tem substituído esses trabalhadores em larguíssima escala. E aí a gente tem que pensar, de fato, é um trabalho que combina com a nossa natureza? Ou causa esse tipo de problemas a ponto de tornar o meu negócio sustentável? O varejo, você tem uma outra discussão aí do 6x1, que não dá tempo nem de eu me prolongar, mas que vai causar uma preocupação até em relação à perda de emprego. Porque a conta não vai fechar. Você trabalhar um dia a menos, ter uma folga a mais e ganhar o mesmo salário. Não vai dar certo. Matematicamente não dá certo. Pode ser bom falar, puxa, a pessoa vai trabalhar um dia a menos, vai descansar, curtir a família. Com um salário médio de R$3.000 no Brasil, você não vai ver essas pessoas nos parques de São Paulo que são privados e caros. Eles vão trabalhar em aplicativos, entrega outra coisa para fazer um pouco mais de dinheiro. Então, o cerne, a raiz do problema não é discutido. Mas vamos seguir. Saúde, turnos longos, 12x36, que é uma característica. E o enfermeiro descansa 36 horas? Não, vai trabalhar em 3 hospitais. De quem é o risco psicossocial nesse caso? Do teu hospital 1, do 2 ou do 3? Se ele, né, tiver ali um burnout ou qualquer outra condição. Ou é compartilhado? Ou o papel do Estado nisso daí? Pela oneração da folha e o achatamento dos salários. Você pode ter uma discussão filosófica. Home office, o trabalho remoto, o teletrabalho, que eu defendo muito. Aliás, eu sou presidente da Sobrat, que é a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades. Acho um mecanismo bem adequado a grandes centros como é São Paulo, pela questão da mobilidade urbana, para dizer uma. Você facilita, claro, a realização de atividades e a gestão da tua vida, porque não tem vida profissional, vida pessoal, você carrega. Você tem um problema na tua casa, você vai chegar mal no trabalho e vice-versa. Pessoa é indivisível, não tem, desliga a cabeça da família e concentra no trabalho. O trabalho é bom para esquecer. Não é bem assim sempre. Então, vale o teletrabalho, vale o modelo híbrido, cada empresa vai entender de que maneira faz. O fundamental é estabelecer as fronteiras. Então, a pessoa não vai estar conectada e logada o tempo todo. Quer ver uma roubada que eu falo e as empresas não gostam, até em treinamentos corporativos? Não pode ter grupo de WhatsApp de empresa. O WhatsApp não é ferramenta de gestão. Cada empresa contrata um pacote lá, XYZ, para não fazer propaganda de nenhum. O WhatsApp está instalado no seu celular pessoal. Ou a empresa te deu um celular corporativo e um WhatsApp corporativo. E quando é isso? Quando a empresa te dá um celular corporativo, um chip e o WhatsApp? Isso, aí você tem o WhatsApp corporativo, né? Que tem que se limitar dentro do horário. Isso, aí é uma ferramenta específica, mas aí você tem uma política, você tem um combinado, está dentro da regra do jogo. Eu posso monitorar um ambiente específico desde que eu diga, aqui tem uma câmera. O Estado não tem que fazer isso quando ele coloca um radar, radar. Então, as coisas têm que estar muito claras. O WhatsApp pessoal não é ferramenta de trabalho. Vai dar ruim, tem um monte de condenações por violação à desconexão, reconhecimento de horas extras, utilização de grupos, sem falar em questões até de dano moral. Fui exposto, fizeram uma figurinha minha, colocaram um apelido que eu não gostei, se colocar no lugar do outro. E aí, se eu tiver aquela ansiedade para escrever, então que esse grupo não exista. Você saiu de férias, alguém lembrou de tirar do grupo do WhatsApp? Você continuou lá, vendo tudo que está acontecendo na empresa. Aí você está com o teu filho na praia e fala, pai, compra um sorvete. Não, porque mandou o meu pai embora lá, talvez eu nem tenha emprego quando eu voltar. Você vai, contaminar aquele período de descanso de uma forma totalmente reprovável. E os períodos de descanso. Sempre vai ter alguém, tem insônia, 3 da manhã eu vou mandar uma mensagem para não esquecer. Pô, quem não tem que esquecer é você. Amanhã você lembra e manda. Não, vou mandar um e-mail agora, mas você não precisa ler hoje. Claro que você vai ler, é uma característica nossa. Na França, isso é uma punição trabalhista pesada, se você violar o direito à desconexão. E a responsabilidade é da empresa. Então, eu preciso controlar essas redes corporativas, porque tudo isso vai gerar o risco psicossocial. Você recebe mensagem na madrugada? Recebo. E-mail, no final de semana? Recebo. Puxa, então você não descansa como deveria. E eu acho que o descanso é o fator de mais recuperação e o exemplo mais claro que a gente tem para isso aqui. A área de tecnologia, que a galera gosta de trabalhar em horários completamente, e muitas vezes precisa.
desenvolvimento, cibersegurança, domingos, eu tenho que manejar a gestão desses profissionais, como na indústria e a pejotização, né? Então, eu tenho metas para PJ, que é trabalhadores não empregados, mas ele não é meu empregado, como que eu vou definir meta? Medir, cobrar, controlar? Eu não posso, mas ele está dentro da minha empresa, ele pode estar lá? Pode. Zero problema que ele lá esteja. A própria CLT autoriza que você tenha autônomos exclusivos, que ela chamou. Que pode ser um autônomo que emite uma RPA, um recibo de prestação autônomo, ele pode ser um microempreendedor individual ou até uma empresa de outra concepção com pessoas junto com ele. Precisa entender o modelo que vai servir para você e que vai acomodar esse profissional. Mas ele vai ter entregas. Qual o combinado? Eu sou um pintor de parede, eu vou pintar isso aqui uma semana, você vai me pagar tanto. Eu sou uma pessoa, um profissional do marketing, eu vou desempenhar uma campanha e vou te entregar em tanto tempo. E vai custar tanto. Vai tirar foto, vai sonorizar, vai cuidar da iluminação. Não importa, qualquer profissional pode, claro, trabalhar de forma autônoma. Desde que ele tenha o controle e a gestão do seu tempo e daquilo que ele vai combinar com a empresa. E a gente sabe que muitas vezes não é isso que acontece na prática, né? Os modelos adotados, chamados de pejotização, são vínculos de emprego caracterizados de outra coisa. A Justiça do Trabalho sempre reconheceu a fraude nisso, sempre. Todos os processos discutindo isso estão suspensos, até que o STF diga, pode, não pode, até quando pode. E de quem é a competência para decidir quando há uma discussão de fraude ou não, para reconhecimento de vínculo. Uma dúvida, com relação a questões, exemplo, eu tenho um grupo que é operacional e ele tem ali a troca de turno, então eu não posso retirar, por exemplo, aquele colaborador dentro daquele período do local de trabalho para fazer um treinamento. Se eu não, exemplo, se eu coloco como um plano de ação uma hora extra para que ele Treinamento. faça essa capacitação, essa hora extra para essa capacitação, ela obrigatoriamente precisa ser em comum acordo ou o colaborador... Aí dos empregados você está mencionando, né? Ou em geral. Porque a gente vai falar um pouquinho mais de PJ, tem o treinamento. Ela está dizendo, se eu separo uma hora para dar esse treinamento e ela é fora do expediente regular, é uma hora extra a mais porque ele está à sua disposição, trabalhando ou participando desse treinamento. Não obrigatoriamente eu preciso da concordância do empregado. Até porque consentimento e concordância de empregado é algo frágil. A Justiça do Trabalho cansa de dizer que não vale. Às vezes você falou que queria aquilo, mas depois você diz, não era bem assim, eu fui obrigado. Então a empresa tem que tomar cuidado com isso de uma forma muito clara. Consentimento para tratamento de dados, roubada não vale. E, preciso do aceite do empregado. Depois aquilo é questionado e com grande chance de dizer que aquilo foi fraude, então também não. É só você organizar esses treinamentos e aplicar da maneira correta. Opa, deixa eu voltar aqui. Obrigada. Nada. Então, 26 de maio, como eu mencionei, a fiscalização. Como era? PPRA passa ao PGR, era um documento de gaveta ou proforma, e é um processo contínuo e vivo. Todo dia, no detalhe, o que mudou, como passou a ser. Foco, riscos físicos, químicos e biológicos. Agora a gente tem esse detalhe do risco psicossocial, que já estava lá na NR17, relacionado com ergonomia. Então as empresas já estavam acostumadas a fazer isso de alguma maneira. É só carregar um pouquinho mais na tinta, aumentar um pouquinho a lupa e exercitar com a saúde e segurança do trabalho, com o jurídico, com o RH, com relações trabalhistas, de que maneira a gente vai fazer melhor, porque agora a fiscalização vai olhar um pouquinho mais no detalhe. Fiscalização era presencial e amostragem, digital e contínua, e social. Os dados da Previdência, vamos dizer assim, qual o percentual de afastamento no meu setor ou segmento? É 14% por CID de saúde mental. Quanto é o da sua empresa? O da minha empresa é 17%. Esquece, você vai ser visitado. Está na mão. Lembra o imposto de renda fazendo papel, entregar aquele monte de livro e tal? Ninguém vai ver, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. A malha vai diminuindo. O cruzamento tecnológico das informações permite que você tenha um acervo de situações que chamam a atenção da fiscalização. Porque igual o imposto de renda, aqui está a minha autodeclaração, né? Você diz no PGR o que você está fazendo ou não está. Mas será que aquilo é verdade? Vamos dar uma olhadinha? E aí, qual é o percentual de afastamento por CID de saúde mental dessa empresa? Opa, então ali eu primeiro porque tem um problema. E vão ter setores que vão chamar mais atenção. Onde que eu olho o turnover como fiscal do trabalho?
que dado que eu uso? Onde vai estar isso alimentado? No e-social. Entrada e saída, entrada e saída. Pô, mas estou um ano, ninguém para um ano, 10 meses, 11 nessa empresa e sai. Ah, mas tem setores que essa rotatividade é característica. Tá bom, então tem alguma coisa errada nesse setor. Tudo isso está à disposição da fiscalização. E, infelizmente, uma notícia não tão boa. Não é de 26 de maio para frente. A foto é histórica. Não vai ter como, vamos dar um tapa, passar uma maquiagem, pentear o cabelo. Não vai dar. Você vai melhorar essa fotografia para que daqui para frente você tenha uma exposição menor, tá? Porque ela é contínua. Então é uma obrigação legal, expressa e aditável. Antes era uma responsabilidade moral, corporativa, valores, princípios, toda aquela coisa, missão, que tem a ver com o reputacional, né? O Ministério do Trabalho e Emprego publicou esse perguntas e respostas no dia 6 de maio. Tinham 22 questões lá, que ele, claro, foi sentindo quais as dúvidas, anseios, expectativas e o que ele precisava esclarecer um pouquinho para amenizar o tensionamento. Muitas vezes se tentou prorrogar mais uma vez. Tem ações judiciais buscando suspender a obrigatoriedade da fiscalização para um período de adaptação melhor das empresas. Não aconteceu ainda, não sei se acontecerá. Não é uma vontade política que isso, né, se faça. Então a gente tem que trabalhar com o que está aí, né? Todas as empresas são obrigadas? Sim, dependendo do porte, como eu mencionei, não importa ser pequeno. O Ministério vai definir uma ferramenta obrigatória? Não, está muito claro lá. Você escolhe a sua metodologia. Ah, eu quero fazer no Excel, no Forms. É o que você tem à mão? Dá para fazer dessa forma? Sim, dá. As consultorias às vezes ficam um pouco bravas conosco, mas é o que a Isa disse. Tem um monte de mandrakes, né? Como que era aquele outro mágico que é o Mr. M, ia lá no Fantástico. Vender fórmulas mágicas, assim, ó, compra isso aqui e resolva o seu problema. E não vai fazer, não vai dar certo. Tem coisas muito boas, aí tem outro que são os métodos, né? Aí outro dia eu falei, pô, mas parece o La Casa de Papel, né? É Copenhague, é Denver, cada nome de cidade é um questionário, é um método diferente. Que tem cientificidade? Claro que sim. Mas, repito, não há um único específico e adequado, ou auditado, ou que vale mais do que os demais. O importante é metodologia. Qual a metodologia? O que você segue, né? Então, ele não vai impor, ele vai verificar o quê? Consistência técnica e coerência metodológica. Da mesma maneira como ele faz com os outros riscos. Do que eu estou tratando aqui? Qual é o risco psicossocial do teu setor? Ah, é uma quantidade excessiva de horas extras. Se elas são extras, são extraordinárias, não devem ser recorrentes. Não tem marcação de ponto, fidedigna, apesar de ser um instrumento auditado. Esse é um risco psicossocial porque você vai levar a carga de trabalho, prejudicar o descanso e causar o adoecimento. Então você tem o absenteísmo, queda de produtividade. Uma coisa está associada à outra, né? E às vezes riscos também conjugados. Outro dia eu dei uma palestra no interior e aí tinha uma pessoa que falou, eu sou do sindicato dos carteiros. Falei, pô, legal, um bom exemplo, né? Porque o correio é um monopólio ainda. Qual o risco psicossocial do carteiro? Falei, lá atrás, para mim era ser mordido por um cachorro, né? Eu entregar, o cachorro pegou. Ela falou, violência urbana. E aí todos nós estamos sujeitos a isso. Você vai fazer uma entrega, alguém te rouba e te mata. Puxa, mas a empresa vai ter que cuidar disso? Vai. Vai precisar orientar, dar recomendações, orientações, políticas, estratégias, horários, equipe de apoio. Vai ficar mais cara a operação? Vai, mas esse é um custo social. Se o Estado faliu e não consegue nos dar segurança pública, aquela minha atividade vai exigir que eu cuide também disso e minimize esse sofrimento das pessoas. Então, o questionário isolado é suficiente? Não, nem clima organizacional, nem pesquisa de felicidade, todo mundo levantar a mão e bater palma, um cartão de benefício para você fazer uma academia, mas você nem quer, eu nem gosto de levantar peso, que eu tenho que ir na academia para ficar feliz. Para ficar feliz, eu gosto de ir num bar com um amigo meu e tomar um chopp, cada um com, né, a sua preferência. Então, tanto questionários isolados como a ausência em si de ferramentas de gestão de riscos, o que ela precisa provar? Coerência, metodologia, critério, realidade e medidas implementadas, que pode, de novo, ter um escalonamento. Você não vai resolver tudo de uma hora para outra, porque aquilo carrega uma cultura de sei lá quanto tempo. Ah, então vou pegar minhas coisas e vou embora. Puxa, mas o mundo é difícil.
né? A realidade ela é um pouquinho mais dura do que o que nós queríamos. Então, entre o mundo perfeito e o feito, vamos fazer o feito. Vamos ficar com o possível. O ideal pode ser um pouco distante ou até difícil de atingir. E esse auditor, como é que ele faz? Uma análise documental, o inventário de riscos, a análise de riscos e o plano de ação. O que ele não vai fazer? Ele não vai impor nenhuma metodologia ou ferramenta. Verifique em loco, sim, primeiro aquela remota, cruzamento de dados, mapeamento de setores e empresas. Aí ele vai lá presencial, quais as condições de trabalho, entrevista, não pode exigir um questionário. Tem até ISO que empresas grandes estão adotando, claro que vão dar evidência, vão dar melhor confiabilidade no que você está fazendo. Né? 45003, 45005 são ferramentas internacionais que, se você tiver grana para investir naquilo, muito que bem. Quanto maior, maior a exigência. Registro administrativo, histórico, reclamações, comunicações, então ele vai considerar denúncias. Você tem um canal de denúncias lá, ele funciona, alguém responde em tempo real, alguma coisa acontece. Se houver uma verificação de uma falta grave, tem consequência. Isso tudo é auditável. E o cruzamento de dados, né? Via social, via dados de saúde do INSS, todos estão no guarda-chuva do Estado, né? Principalmente federal, né? Porque a auditoria do trabalho é federal. Né? Então, ela está dentro do leque de responsabilidades do Ministério do Trabalho e Emprego. O que você precisa demonstrar? Está lá na questão 22 desse Perguntas e Respostas. Mais do que apresentar documentos formais, é coerência. Você tem que saber explicar. Não vou abrir. É legal, ó, o Cláudio fez esse aqui comigo, né? Fica bonito. Você pode ter o notebook LM, ChatGPT, Manus, tem um monte, Canva, cada um gosta de um. E é legal pra caramba. Aí o auditor fala, pô, fica mais visual. Antes eu fazia uns PPTs horríveis, ficava uma porcaria, um monte de texto. Fica legal. Tá, mas vamos ver na prática, isso aqui existe de fato? Então pode ser mais simples, só que se ele verificar, falar, pô, está conforme. É isso mesmo que ele está falando e está fazendo. Então, metodologia documentada, qual a abordagem, como você identificou esses perigos e riscos e os critérios que você usou para mapear, do mais grave para o menos. Tá? Então, severidade, probabilidade e nível. Você cria uma classificação. Tem, claro, estudos científicos para te ajudar nisso, mas cada setor tem o seu. Realidade, a coerência entre o documento e o que ele viu. Se tiver divergência, você já tem ali um ponto de problema. Medidas implementáveis, plano de ação, cronograma e execução. Estou colocando em prática. Eu tenho trabalho remoto, mas eu monitoro as redes, eu derrubo esse trabalhador se ele exagerar no tempo. E aí ele precisa justificar. Tem marcação de hora extra, precisa que o superior, supervisor, qualquer coisa que seja, valide aquilo lá. Por que está fazendo hora extra se não é uma política da empresa? Então eu tenho essas evidências e como comprovar que eu cuidei dessas evidências. E a participação efetiva. Os trabalhadores, dentro do possível, participar desse processo todo. Registro, consulta, atas, mecanismo de escuta. Óbvio, não vai virar, né, vamos fazer uma assembleia aqui, o que você quer? Não, eu quero que todo mundo venha de vermelho, outro de preto, verde, muda as canetas, eu quero Mac, eu não quero Dell, não é isso, né? Porque o risco do negócio e a decisão é da empresa. Mas até que ponto eu posso fazer esse canal de escuta? Não tem a CIPA-A, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. É um caminho, mas você pode ter representação dos trabalhadores. Tem uma coisa também que é mais do chão de fábrica, né? A rádio peão. Vão ter pessoas que são voz dos demais, que vale a pena você dialogar e tentar entender se alguma coisa pode ser feita de diferente. Também brinco, havia um quadro lá do Max Geringer no Fantástico, lembram? Que ele pegava lá um gestor, um líder, alguém transvestia de trabalhador de chão de fábrica. Aí chegava lá, ouvia coisas que ele falava, nem passou, ele não chega no escritório. Mudou a bitola de um parafuso, eu lembro lá, economizou não sei quanto e o processo ficou mais rápido. Empresas são feitas de pessoas. Por mais que você possa vender, prestar um serviço, são feitos de pessoas. Deixa eu só avançar um pouquinho mais, senão a gente nem sei como está o tempo, a Carol não está aqui me controlando, ainda bem. Mas se vocês cansarem e tiver com muita fome, me fala. E como está a sua operação? As 4 figuras possíveis que tem lá nesse manual que eu mencionei. Empregado, plena e integral. Tem que observar tudo que está lá. Nas 38 normas regulamentadoras, a depender do seu setor e segmento.
né? Asseio e conservação, tem uma ANR só para eles, a 28, só para uma determinada atividade. Então você tem obrigatoriedade de toda a sopra de letrinhas, porque ele é teu empregado. O que acontecer com ele é a responsabilidade integral da empresa. Trabalhador temporário, né, tem uma leizinha própria que eu posso substituir alguém do quadro permanente, férias, licença, afastamento por acidente, ou um aumento específico de demanda. Fábrica de chocolate na Páscoa, cosmético no Dia das Mães e assim por diante. Mas eu não vou substituir o meu quadro permanente de empregados por temporários em geral. Esse temporário ele está linkado a uma outra empresa, que é a empresa de trabalho temporário, mas está dentro da sua operação. A mesma coisa o terceirizado, ele é empregado de quem? Da prestadora de serviço. Limpeza, segurança, portaria, você pode terceirizar qualquer coisa. Se um banco quiser terceirizar o caixa, que cada vez tem menos, ele pode, desde que ele não controle aquele trabalho. Ele não vai lá dar ordem, porque aquela pessoa é empregado de outra empresa. Então, essa empresa tem a obrigação do PGR? Sim, porque são empregados dela. Aí, o que a norma diz? Olha, tem um combinado no 1.5.8, o meu PGR pode incluir o da contratada. Eu posso me valer do da contratada ou, no meu guarda-chuva próprio, eu vou indicar que eu tenho terceiros. Eu tenho que entender se o da contratada está adequado. E isso tem que levar para o contrato, tem quem monitora. Como que é o dia a dia, porque não tem jeito, tem horas que vai acontecer uma situação que você fala, não, eu tenho que lembrar que eu não posso dar um comando para o terceirizado que está aqui, mas de repente ele vai cair num buraco e morrer, que ele não está observando como deveria. Então é inevitável que você faça isso, né? E tem que saber qual a consequência, o que isso pode acontecer depois, né? Então o PGR do teu contratante contemplar o que a contratada mapeou dos riscos, que são todos inerentes ao que você faz. Então não é só copiar e colar, o problema não é meu, não, é teu. Porque na terceirização e no trabalho temporário a responsabilidade é subsidiária. Se o outro não pagar a conta, você paga. Agora, se acontecer um acidente dentro da sua planta, é direta. Se um gestor teu tratar alguém mal, é direta. Eu nem preciso direcionar a ação para o empregador originário dela. Posso voltar direto para o contratante. As pessoas que trabalham para mim, né, o que elas têm que executar? Aí, se eu sei como contratado que aquele ambiente é agressivo, sobre qualquer aspecto dos riscos previstos na ANR, eu tenho mecanismos contratuais para evitar que aquilo aconteça. Porém, a gente sabe que, de novo, na vida real, eu já atendi empresa de facility que chegou numa grande companhia com câmara frigorífica e não deixava que os terceirizados cumprissem o intervalo de gelo. Aqui não vai fazer porque perde tempo e atrapalha a produtividade. E eu não quero saber, se você não quer, a empresa dela quer. Se vira. É uma decisão difícil que você vai ter que tomar. Vou proteger os meus trabalhadores, minimizar o risco do passivo ou vou atender uma grande empresa e ter no meu portfólio para abrir mercado? Então, porque assim, ninguém aqui é jardim da infância. A vida real é essa. E essas situações vão acontecer. Então, formalmente, você deveria pegar seu chapéu e ir embora. Vou rescindir, porque você está expondo meus trabalhadores a risco e depois isso vai ter uma conta. Na prática, nem sempre vai dar para falar isso. Mas, a princípio, a responsabilidade é do empregador direto. A responsabilidade é subsidiária do contratante. Mas, primeiro, se existir uma ação trabalhista, é contra o seu CNPJ, porque você é o empregador originário. É claro que a estratégia na prática é colocar todo mundo. Alguém paga a conta lá na frente, né? Eu vou discutir, ponto e acabou. Então, esses dois temas são sensíveis, mas a pessoa está ligada a um guarda-chuva, a um CNPJ de alguém. Ou da empresa de trabalho temporário ou da terceirizada. E aqui, né? Cortou um pouquinho, mas é o PJ ou o MEI. E lá no 1.5.8 vai dizer assim, ó, se qualquer pessoa que atuar nas suas dependências, a responsabilidade é tua, de garantir o quê? A integridade, a segurança do ambiente de trabalho. Está muito mais correlacionada com questões físicas em si. Não cair nada na minha cabeça, não ter a tomada lá para tropeçar. E os psicossociais é um pouco mais difícil, porque eu tenho que partir da premissa de que ele não é meu empregado e eu tenho um combinado. Você é um contador, vai fazer a contabilidade da empresa. Você pode ficar aqui dentro, ter uma mesa, você vai usar o mesmo uniforme, crachá, beleza. E vai fazer o seu trabalho.
eu vou dizer para você mais ou menos as linhas. Tem um manual, uma estrutura, não tem problema. Eu não estou dando ordens, eu estou combinando como aquilo vai ser executado. Em quanto tempo? Nós vamos combinar e você toca o seu trabalho. Você almoça com as pessoas, aí você paga o seu almoço. Ó, semana que vem eu não vou trabalhar, porque eu vou viajar com a minha família. Não é férias. Eu não tenho que dizer, não, você não pode. Ou pode. Ou não dá para você pensar uma outra semana, aí é um combinado. Deveria ser dessa forma. É sempre dessa forma? Não, não é. A maioria dos PJs está ali com esse nome, mas não deixa de ser um empregado. Aí para ele reconhecer que ele é um empregado, quem tiver essa dúvida, teoricamente, buscar na justiça o reconhecimento daquela fraude. Por que teoricamente? Porque o STF vai ter que dizer se pode ou não pode, se o vale é o que está dito no contrato ou o que acontece na prática. Então é um capítulo muito importante para as empresas porque tem uma guinada de custo. Né? O empregado, segundo estudos, custa quase 103% do valor face do salário. Um microempreendedor individual vai recolher o quê? 4, 6, depende do setor. Então é uma concorrência desleal, mas não foi isso que a lei pensou, porque são modelos distintos. Então eu vou ter que cuidar, eu vou ter que indicar no meu PGR, olha, eu tenho prestadores de serviço na modalidade autônomos ou PJs que faz X, Y, Z. Tem um advogado, tem um contador, tem um marketing, tem alguém da saúde e segurança do trabalho, tem o TI, não importa, né? É uma variedade considerável. Outro dia uma empresa enorme falou, posso colocar os estoquistas como PJ? Falei, não bagunça também, né? Não vai aloprar tanto assim. Então não dá, tem coisas que são inconcebíveis da percepção da razoabilidade. Mas se eles estiverem lá dentro como microempreendedores individuais, quer dizer, é ele que executa o trabalho, diretamente o sócio ou a pessoa, você tem a obrigação de mapear isso aí e garantir que os riscos psicossociais não o afetem. Porque está inserido no mesmo ambiente. Se ele trabalhar do escritório dele, de outro lugar, é diferente. Mas sob as suas dependências, é por aqui. Já te passo a palavra. Então aqui, ó, 1.5.8.1. O PGR da contratante deve incluir medidas de prevenção para as contratadas que atuem em suas dependências ou local convencionado, ou utilizar os programas das contratadas. Aqui no caso da terceirização faz mais sentido. Agora, quando é o PJ, as medidas de prevenção. Então, eu não vou apagar o PJ, ignorar que eu tenha essa modalidade ou mecanismo, porque o auditor vai chegar lá, você trabalha aqui? Eu sou PJ, estufa o peito, sou PJ. Mas você está aqui, está com a camiseta, crachá, todo mundo te conhece, está fazendo alguma coisa. Então, você não é invisível. Fiscalização lê como contradição, você está manipulando o dado, você está querendo esconder alguma coisa. Se não tem nada de errado, por que você não pode falar? E o E-Social vai cruzar nessas inconsistências. Ou E-Social ou outras fontes e formas de pagamento. Como que esse PJ recebe? Ele recebe de alguma maneira, ele não está lá no E-Social porque ele não é empregado, mas você vai ter outras formas de cruzamento. Então, o que eu incluo? PJ com questionários individuais, vou criar risco trabalhista. Ele vai dizer, tá vendo como eu não era PJ? Eu era empregado, estou respondendo o mesmo questionário que todo mundo, estão controlando minha jornada, estão obrigando o treinamento, ó, sábados tem que vir aqui, pô, mas eu sou autônomo, como que eu vou lá sábado? PGR ignora, né, vira prova de vínculo. Ó, tá aqui, tá vendo como eu era empregado? Ó, tanto era que tá aqui, ó, o próprio PGR deixa isso muito claro. E extensão de medidas de proteção do ambiente, nunca no indivíduo. Então é a organização do trabalho, é o ambiente em si, não especificamente porque eu tinha aquela modalidade. O que eu uso no PGR para criar uma estrutura lógica e critérios objetivos, tentando me afastar da subjetividade da norma? Prestadores externos expostos a riscos operacionais. Eu tenho na minha empresa prestadores externos expostos a riscos operacionais. Terceiros alocados em área de risco. Profissionais contratados para execução especializada. Né? E aí qualquer plano ou estratégia de negócio que você justifique. Para uma mídia social, para programas específicos de treinamento, você pode contratar, terceirizar, PJ. Pessoas presentes no ambiente de trabalho, porque é a divisão do ambiente. O que pode prejudicar? Estão na mesma equipe, são membros do setor. Pode ser bobagem, né, a terminologia, mas eu tenho que separar o que é empregado e o que é PJ. Trabalhador é todo mundo, como se fosse gênero, eu tenho espécie. Empregado é aquele clássico direto e eu tenho prestadores de serviço, PJizados, autônomos, que é uma outra categoria. Então, eu não vou chamar de empregado PJ, né, ou colaboradores PJ. Aliás, eu nem
adoto a palavra colaboradores por uma razão filosófica histórica, né, do que isso significou lá na Segunda Guerra. Mas eu tenho que evitar. Liderança direta, esse PJ está subordinado a você. Pô, mas ele tem autonomia, ele não está subordinado a ninguém. Hierarquia, né, clássica, piramidal, rotina disciplinar, controle de jornada, né, e-mail corporativo. Eu vou dar um arroba empresa para o PJ? Eu até posso, mas eu tenho que deixar muito claro qual é o objetivo e a utilização daquilo e entender que isso é uma linha tênue para risco. E a gente está aqui para assumir riscos. Não dá para fazer tudo perfeito. Então, quais os riscos que eu quero assumir? Você tem que discutir com a tua empresa e definir, tá? Os EPIs da saúde mental, em cima de tudo isso que a gente está falando e, né, claro, privilegiando o nosso espaço, que está lá no manifesto. Capacitar a liderança, o que estão fazendo aqui, né? Direito à desconexão, então, WhatsApp esquece. Reunião depois do horário, mas a minha empresa é multinacional, coreana ou japonesa. Aí você não vai levar a tua equipe, vai você como gestor. Dependendo até da característica de gestor, aliás, você não está sujeito nem a controle de hora, mas significa que você tem que trabalhar igual um desgraçado 24 horas e todo final de semana. O texto de lei que passou na Câmara, do 6x1, exclui inclusive uma outra categoria de trabalhadores a essa redução de jornada. Né, quem ganha lá 2,5 vezes o teto da Previdência e tem diploma. Mas não significa que essas pessoas também não têm vida, saúde, e você não tem responsabilidade. Então, tomar cuidado com a desconexão é fundamental. Canal de denúncia que funcione, que seja um instrumento válido, não só para fingir que você se preocupa com o que está acontecendo na tua empresa. Pesquisa de clima periódicas, né, atualizáveis, e que seja uma coisa autêntica, né? Quer que põe um vaso ali, fica legal pintar de azul, né? Coisas autênticas que tenham a ver com o trabalho. Política interna, quase tudo que eu falei aqui, política. Tratamento de dados, monitoramento de trabalho, trabalho remoto, riscos psicossociais. Eu preciso documentar. O auditor vai chegar ali e quer ver alguma coisa. O que está aqui, ó, o documento? Você sabe, você conhece apoio? Conheço, deram treinamento, me explicaram mais de uma vez. Tem um vídeo institucional, se eu tiver dúvida eu vou lá e olho, assisto. É uma trilha de cuidados da saúde mental. É um roteiro de gestão de risco psicossocial. Desestigmatização, trava-língua aqui, e equidade de benefício. Né? Tem um preconceito, as pessoas têm medo. E aí você precisa tomar cuidado, né, para que aquilo não seja instrumento para essa discriminação, porque a discriminação é grave e a discriminação é a responsabilidade da empresa. Então, como eu vou cuidar desses dados de afastamento, como eu vou justificar que a pessoa tal ficará um certo tempo fora? Porque geralmente o que acontece? Sobrecarrega os demais, né? Pô, tem uma pessoa a menos na equipe, a empresa fala, não vai contratar ninguém, divide o trabalho entre os. Aí a pessoa volta, todo mundo olhando torto, pô, frágil, caramba, mimimi, pô, não aguenta pressão. Você tem que trabalhar muito isso. Né? Porque agora não é você, mas amanhã pode ser. Então, os ISOs que eu mencionei, lá, o 45001 e o 3, né? Você tem toda uma trilha dessa coerência que algumas empresas têm adotado esse caminho. Quais esses cuidados para a gente evitar ou minimizar o passivo em si, que é uma preocupação das empresas? Tem um dano presumido, quer dizer, a Justiça do Trabalho, em algumas situações, ela nem espera para entender se houve um resultado ou não. Pela característica da atividade ou pela recorrência de ações, aquilo marca a sua imagem. Então, já há um dano presumido com essas questões de assédio comprovado e que você não tem espaço, e geralmente o jurídico ele atua depois que a porteira está arrombada. E aí você não tem espaço para fazer o quê? Argumentar. O trabalho é multidisciplinar. Qual é o jeito que eu faço para... Já vi. Obrigado. Ela estava com a plaquinha ali levantada. Então eu tenho que trabalhar nessa trilha, né? Ó, TRT da 18ª região é Goiás. Documentação do PGR é a evidência que a empresa precisa produzir preventivamente. O tribunal entendeu dessa forma, é prevenção. Mas o jurídico, me manda o PGR, aí pega lá, nem lê, não sabe o que está falando e junta. Não pode. Até porque o PGR tem dados sensíveis da empresa. Então, como eu vou apresentar aquilo? De que maneira a gente vai construir e melhorar? A teoria da concausa, quer dizer, o trabalho foi um gatilho para uma condição pré-existente?
sem esse apreço subjetivo. Porque tem muita gente da área de saúde, não é a minha, eu não vou me arriscar a tratar, que diz que é complexo o diagnóstico em si. Uma consulta apenas não funciona. Aí se afasta o trabalhador, aí ele vai lá no INSS, 3 meses para marcar perícia, aí chega lá um ortopedista atendeu. Qual o seu problema? Não, estou com depressão, síndrome do pânico, mas eu entendo de perna, braço. Ah, deixa eu olhar. Não, você parece bem, seu olho não está tremendo, sua perna também não. Cada um tem uma reação. Né? A mente é algo que, por mais que se estude, se conhece muito pouco. Então é complexo. A saúde do trabalho ela vai precisar até atuar com mais cuidado, acurácia. E é multidisciplinar. Psicologia, psiquiatria, outras áreas do saber. Para que a gente consiga, minimamente, se eu quero pensar do lado da empresa, qual é o meu trabalho aí como advogado da empresa? Demonstrar que aquilo não deriva do que ele faz. Que já é uma doença pré-existente ou uma condição pessoal que não tem nada a ver com o trabalho. Eu tenho que provar isso. Não é fácil, vai depender de prova técnica. O juiz vai nomear um perito, um outro profissional, que vai avaliar esse trabalhador, para dizer se tem ou não tem. E mesmo assim, o juiz não está condicionado a seguir aquilo que o perito disse. Porque muitas vezes o laudo também é ruim. Então a empresa vai ter que investir no quê? Numa assistência técnica. Alguém vai ter que acompanhar aquele trabalho. É árduo, é custoso, é difícil, porém necessário. Tá? E o assédio organizacional? Ministério Público do Trabalho, que a gente nem tratou aqui porque é um outro órgão diferente do Ministério do Trabalho e Emprego, mas ambos, sem dúvida alguma, fiscalização à empresa em relação a tudo isso aqui. Então, assédio organizacional, dano moral coletivo, e aí o nome da tua empresa no Instagram, no LinkedIn, em tudo que é... Não tem mais revista, jornal, a gente fala manchete de jornal e tal, a exposição. Aí depois você não consegue, o dano reputacional quase sempre é incontornável. E o assédio organizacional significa o quê? É ruim trabalhar ali, é agressivo, as pessoas só trabalham porque elas têm conta para pagar. E eu também digo assim, o trabalho não é, faça o que goste, nunca mais trabalhe, isso é balela. Trabalhar é pesado, às vezes você não está bem, é desafiador, tem que lidar com aquilo, né, faz parte do processo. Aí tem momentos que são coisas mais legais, interessantes que você faz. É um processo, é cultura, é trabalho. Gonzaguinha já dizia, né, sem o seu trabalho o homem não tem honra e por aí vai. Então a gente precisa entender que é central, né? Só lá os gregos antigos diziam, não, eu vou filosofar e o trabalho fica para os escravos. Então a sociedade ocidental se estruturou o trabalho. Então o assédio organizacional é muito ruim. E aí chega no judiciário, você não tem muito o que fazer. De novo você aqui, trabalha na locação de escravo, trabalho infantil, aquelas listas todas que as empresas temem consideravelmente. Eu não posso estar lá, senão é o caos, e é o caos mesmo. Só que você tem a responsabilidade na cadeia produtiva, né? Se é uma empresa você vende roupa, ou é uma marca, mas alguém planta o algodão lá, você não vai olhar aquilo lá. Mas lá tem alguém trabalhando na condição análoga ao escravo. Vai sair o nome de quem? Do produtor ou o teu? É uma preocupação concreta. E aí os pilares, para ajudar um pouquinho o jurídico, né? O que eu vou fazer? Documentação. Olha lá, subitem 1.5.4.4.2.2. Documentar severidade, probabilidade, níveis de tomada de decisão. Quem define o critério controla a narrativa. Né? O auditor chega lá, ele está construindo alguma coisa. Você tem que propriedade. Qual o critério que eu adotei? Aqui, o caminho, a metodologia. Por que eu escrevi sobre isso? O critério metodológico qualquer, descritivo, analítico. Né? Os livros de metodologia vão nos ajudar para definir isso aqui. Então, como é que eu segui e cheguei até aqui? Quais os prontuários e os ASOS, né, alinhados? Aí a área médica, o monitoramento, a coerência, a consistência, né, os exames periódicos e por aí vai. Os treinamentos, olha lá, capacitação anti-assédio, está previsto em lei. Desde 22, quando atribuiu a CIPA esse ônus também, a responsabilidade de acompanhar as denúncias de assédio e de que maneira a empresa atua de forma incisiva para coibir esse tipo de comportamento. Então você tem uma capacitação prevista em lei. E aí eu cumpro e valido a minha estratégia. Coerência, contrato, saúde, segurança e operação. Falando ou pensando no PJ, tem um contrato de prestação de serviço.
A documentação de saúde e segurança, a gente já viu, não é igual a do empregado convencional, né? Não deve dizer a mesma coisa. Se eu tiver, isso aqui é mais simples, deixa desse jeito mesmo, você tem uma vulnerabilidade aumentada. Esse estudo da BRH lá do Rio de Janeiro, uma pesquisa super recente, 53% das empresas responderam, faturamento acima de 50 milhões, que não gerenciam riscos psicossociais. A tua empresa está aqui, não está, né? Não precisa cavar um buraco e pular dentro. É a maioria, né? Mais da metade tem essa situação. 47 declararam que o RH não está preparado para o tema. E aí não é para o RH também carregar consigo essa responsabilidade sozinho. 67 atribuem a responsabilidade exclusivamente ao RH. Ninguém quer saber, né? Mas até a tecnologia está envolvida nisso aqui, principalmente o ferramental. E 80% usa apenas pesquisa de clima como diagnóstico, que é mais simples, já está acostumado a fazer. Então, barreira, capacitação, criação de cultura e investimento, né? Se você quer fazer a coisa minimamente certa, tem investimento, tá? Checklist, o que eu garanto a partir de amanhã, né? Se a gente considerasse quem não vier aqui amanhã e voltar para a empresa para fazer esse roteiro, né? Análise e documentada, integrando isso à gestão de riscos ocupacionais. NR1 não é sozinha, ela é orientativa de todas as demais. Para risco psicossocial tem que somar com a 17. O inventário de riscos, como a gente viu lá no item 154422. Plano de ação com medidas. Quem é o responsável, qual a área, quem vai fazer, em quanto tempo. Participação dos trabalhadores dentro do possível, né? Tratando trabalhadores aqui como gênero e a espécie principal, os empregados. PJ e terceiros, cuidado, tem que estar na documentação, mas com aquela diferenciação mencionada. E o canal de denúncias ativo, principalmente para erradicação ou combate ao assédio. Bom, mas você não tem assédio no seu PGR? Não, porque eu combato. Está aqui o canal e se a gente identifica, fiscaliza, investiga e pune. Por isso é que eu não vou pontuar no PGR. É inconcebível. Você já passa um recado forte. Controla a narrativa. Controla a narrativa. Que aí você me ajuda a tomar um gole d'água. Uma empresa que você tem empregados próprios e terceiros. E essa empresa que tem próprios tem um canal de ética bem fundamentado, bem estruturado. Ele é extensivo para terceiros. Ele vale como uma evidência? E outra coisa fundamental, né? Que o terceiro, que você como contratante impõe ao terceiro que ele também tem esse canal. Olha, é condição contratual que você mantenha um canal de denúncia ativo, confiável, seguro. Então, mas no caso ele usa o mesmo que da minha empresa? Não, então, o ideal é que não, porque ele não é seu empregado. Ele até pode, olha, está acontecendo uma coisa aqui no canteiro de obras, na planta tal, tem um gestor teu que trata todo o terceiro mal. É grosseiro e coisa do gênero. Tome alguma providência. Mas, e aí é você que vai definir se ele é aberto a qualquer um público. O ideal é separar, né? O do consumidor, do cliente, do teu empregado ou um outro geral. Separar para você dizer, ó, ele é um terceiro, ele tem um lugar para tal que não é o mesmo dos empregados, para não confundir. Mas o fundamental é que você exija da empresa que você contrata que ela tenha esse canal. E aí que aconteça uma troca. Então você não vai só olhar, comprar o que você pagou o salário, depositou fundo de garantia, férias, EPI e as denúncias. Aconteceram nesse mês? Quais, como e que tratamento você deu? Para você ter completo. Então aqui, ó, a NR1 criou uma obrigação de gestão sem criar o critério. Tem o subjetivismo, insisto. Quem define o critério controla a narrativa. Quem não define deixa o quê? Auditoria, Ministério Público do Trabalho, Juiz do Trabalho, que já tem uma carga ideológica consigo, uma maneira de enxergar a vida e tudo bem, que ele vai transpor para a tomada de decisão. Se você não diz por que você fez aquilo da maneira que fez, você não cria essa narrativa. Deixa eu só passar para ela aqui, que ela já pediu a palavra algumas vezes. E a gente já vai terminar. Tempo esgotado lá. Dentro daquele contexto, né, da questão de assédio, assim que mudaram a nomenclatura da CIPA, isso foi bem polêmico. Então a pergunta é, dentro da questão jurídica, qual é a atuação da CIPA, levando em consideração que informações de assédio, muitas delas são confidenciais, e quando a gente tem a denúncia, tem essa questão confidencial. Qual seria o papel da CIPA nesse contexto? Até onde ela tem autonomia de atuação?
Legal. Ó, pessoal, não, como disse um ex-presidente, não me deixem só, hein? Tem uma avaliação ao final aí, quem puder ajudar, e a apresentação também tem um QR Code. Então, a CIPA, ela monitora. Essencialmente, ela acessará conjunto de situações como essa que você mencionou na denúncia. Aí depende do grau de severidade ou do sigilo que a empresa imporá para aquela denúncia. Porque nem toda denúncia é 100% autêntica. Claro que a vítima você presume razão, mas você tem que tomar cuidado. Eles podem ter acesso, mas a empresa vai parametrizar em que momento eles terão acesso. Você tem uma fase embrionária que não necessariamente, e aí depois de uma tomada maior, né, de verificação, perto da conclusão, sim. Porque a CIPA não toma partido, ela não é responsável pela condução do processo fiscalizatório ou de averiguação, né? Ela tem a missão do acompanhamento, tá? Como todos os demais assuntos de prevenção de acidentes. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês, o tempo esgotou, obrigado. Ó, o primeiro, a avaliação da palestra, e o segundo tem aqui a apostila e o conteúdo que a gente conversou. Muito obrigado, gente. Fica aí para vocês aí.